should have stabbed him a bit more. Yeah. Penelope, come with me. Yes, I stabbed him once because he's a... Hoje nós vamos conhecer um caso de que a polícia é chamada até uma casa na qual mora um casal de idosos. Quando chegam lá, eles ficam chocados com a revelação de um deles. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Antes da gente começar esse caso de hoje, queria deixar uma dica aqui para vocês, uma indicação de um canal chamado Relatos Sombrios, o canal da Márcia. Lá ela fala sobre casos criminais, mistérios, sobrenatural, que nem eu trago aqui para vocês. Então, bora lá, se inscreve, deixa o like nos vídeos e assistam lá todos os vídeos desse canal, super indico para vocês. Bora pro vídeo. Em 2021, Penelope Jackson estava com 66 anos. Era casada com David Jones, de 78. Havia 24 anos e juntos moravam na pequena cidade de Barrow, em Somerset, Inglaterra. Embora estivessem juntos desde 1996, só se mudaram para essa cidade em 2020, quando se aposentaram. Ambos haviam se casado várias vezes antes de se conhecerem no trabalho. Penelope trabalhava no departamento de contabilidade do Exército e do Ministério da Defesa, e David era membro das Forças Armadas, tendo chegado a tenente-coronel. Penelope se casou com seu primeiro marido aos 18 anos, um casamento que gerou 2 filhas. Mas o casamento acabou depois que ela o deixou, alegando que ele havia sido fisicamente abusivo. Seu segundo casamento também não deu certo e logo depois começou um relacionamento com David. David havia se casado 2 vezes antes de conhecer Penelope. Seu primeiro casamento gerou 3 filhas e um filho, mas terminou depois que ele teve um caso. Seu segundo casamento foi com a mulher com quem ele teve o caso, que terminou quando ele começou a se relacionar com Penelope. Ele e Penelope pareciam feitos um para o outro, pois estavam juntos há 24 anos, sem infidelidade. Grande parte da vida de casados foi vivida na Alemanha e na França, junto com a terceira filha de Penelope, Isobel, que David adotou legalmente após o casamento. No início do casamento, tudo foi perfeito, até que apenas 2 anos depois, um dos filhos de David tirou a própria vida. Isso afetou muito David, que entrou em depressão, e essa depressão o tornou violento, especificamente com Penelope. Isobel se lembra de 3 vezes em que o pai foi agressivo com a mãe. Certa vez, ao visitar parentes no exterior, ele segurou uma faca na garganta de Penelope e teve que ser contido por familiares. Outra vez, no Dia das Mães, ele comprou para ela uma caneca cheia de chocolates e depois de uma discussão, a quebrou. A terceira foi quando ela chegou da escola um dia e encontrou David segurando Penelope pelo pescoço contra a parede, com sangue escorrendo de seu nariz. David se internou em uma clínica, pois viu que estava precisando de ajuda nesse momento. Ele ficou um bom tempo fazendo tratamento e depois o casal se reconciliou, a Penelope o perdoou e eles voltaram a morar juntos na mesma casa. Parecia que nesse momento tudo estava bem, que o David tinha superado todos os seus problemas e parecia que agora o casal teria uma vida melhor. Para o mundo exterior, a aposentadoria deles parecia feliz, repleta de dias dedicados à jardinagem e viagens ao exterior, especialmente cruzeiros. Um casal feliz e bem-sucedido. Mas depois do ocorrido, os sinais de alerta começaram a aparecer. Os papéis se inverteram. Agora era a Penelope que explodia de raiva diante dos menores desentendimentos, e a resposta de David era ficar de mau humor. Mas tudo isso a portas fechadas. Todos, em vez disso, descreviam Penelope como sociável e extrovertida, e David como um pai e avô dedicado. Quando o Covid chegou e eles tiveram que ficar trancados em casa, as tensões borbulharam.
Penélope teria dito a amigos que se sentia presa, sem escapatória. Então, como um mecanismo de enfrentamento, ela recorreu ao álcool. As coisas pioraram tanto que no Natal de 2020, seu consumo de álcool resultou na chamada para a polícia. Ela ficou bêbada e começou uma discussão violenta com o marido. A discussão começou por causa de um controle da TV, mas logo se intensificou. Por algum motivo, Penélope empurrou David para dentro da estufa e o trancou lá, dizendo que o deixaria sair assim que ele se acalmasse. Mas ele não se acalmou, então ela chamou a polícia. Ele usou uma faca para quebrar a porta de vidro da estufa e em seguida teria ameaçado esfaquear Penélope. Na ligação para a emergência, ela contou ao atendente que tinha hematomas nos braços e que David a agarrou e a ameaçou. Mas acrescentou que isso não era típico dele. Quando a polícia chegou, Penélope disse mais uma vez que aquilo não era típico de David e, na verdade, atribuiu o ocorrido a uma operação que ele tinha acabado de fazer. Após sofrer com tremores, os cirurgiões realizaram uma cirurgia de estimulação cerebral profunda, um procedimento cirúrgico em que eletrodos são implantados em áreas específicas do cérebro e conectados a um gerador de pulsos, semelhante a um marca-passo, que fornece estimulação elétrica. Alguns dias antes dessa discussão específica, ele havia passado por uma pequena cirurgia para trocar a bateria. Segundo Penélope, o comportamento de David desde então tinha sido irregular. A polícia tomou o depoimento de Penélope, notou um hematoma em seu braço e percebeu que ela estava muito chateada. E David estava agitado. Portanto, embora nenhuma prisão tenha sido feita, sugeriram que o casal passasse a noite separados. Eles concordaram, e David foi embora. Mas apenas algumas horas depois, Penélope ligou para ele e implorou que voltasse para casa. E ele voltou. A polícia fez diversas perguntas a Penélope se ela se sentia mal naquele relacionamento, se ele era abusivo, se ela estava triste de alguma forma, mas ela disse que não, que tudo estava bem e aquilo só foi um mal entendido. Mas a polícia pesquisou mais a fundo esse caso e descobriram algumas pesquisas estranhas de Penélope na internet. Em seu histórico de busca, parecia que ela havia pesquisado por abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. Alguns dias depois da briga, um policial ligou para ela para dar continuidade ao caso, e ela garantiu que tudo estava 100% normal. Eles passaram as férias de Natal com Isobel e o marido, e foi uma comemoração feliz. Além disso, depois de dizer ao médico que não se lembrava da discussão, nem da polícia ter sido chamada, o médico decidiu diminuir a quantidade de pulsos elétricos que havia sido originalmente ajustado. E foi relatado que, uma vez feito esse ajuste, a agitação de David diminuiu e seu humor se estabilizou. Em 13 de fevereiro de 2021, Penélope estava comemorando seu aniversário. Isobel e o marido lhe enviaram uma cesta de presentes e então David e Penélope ligaram por vídeo para a filha e passaram horas conversando. Tudo estava indo muito bem, até que uma discussão entre David e Penélope começou. Isobel explicou mais tarde o motivo da discussão, e assim como em dezembro, quando a discussão foi causada por causa de um controle de TV, dessa vez foi semelhante, foi por causa de um prato de comida. Segundo Isobel, David ficou irritado porque Penélope tinha escolhido alguns bolinhos como acompanhamento para o jantar. Então, no meio da discussão, eles perceberam que a bateria do notebook deles não estava carregada, o que levou a mais uma discussão. Enquanto se culpavam, o notebook desligou e a ligação com Isobel e o marido foi encerrada. Isobel não se preocupou muito, achou que era apenas mais uma briga dos pais, até que ela recebeu uma mensagem bizarra da mãe mais tarde. Já tentei todos os sites, sem sucesso. Se der errado, você recebeu essa mensagem. Não faz ideia do que está acontecendo? Eu te amo, Deus te abençoe. Isobel ligou imediatamente para Penélope para saber se estava tudo bem, e quando Penélope atendeu, ela disse que tudo estava bem, mas aquela mensagem não fazia o menor sentido. Mais tarde, a filha descobriu que a tensão que estava na casa, Penélope sentiu necessidade de ir para a cama com uma faca que colocou debaixo do travesseiro, o que mais tarde ela alegaria ser para sua própria proteção, pois tinha medo de David. O que precisa ser dito é que os dois não dormiam no mesmo quarto. Então, na cama, com a faca embaixo do travesseiro, ela adormeceu, mas um tempo depois, acordou em pânico. Sentiu que não aguentava mais as discussões constantes e queria que sua vida acabasse. Então, puxando a faca debaixo do travesseiro, inicialmente imaginou que tiraria a própria vida. Depois de decidir que tiraria a própria vida, então ela foi lá e queria que David soubesse.
Então ela saiu do quarto e foi para o dele. O acordou e disse que tiraria a própria vida. Ao que ele, supostamente, respondeu: então anda logo com isso. Ela ficou furiosa. Ela exigiu um pedido de desculpas, mas em vez disso, ele se sentou e disse que ela era patética. Com a faca na mão, enquanto ele se deitava, ela o esfaqueou. Só que não foi exatamente um ferimento superficial, mas também não foi uma facada fatal. Mas, uma vez, de acordo com Penélope, David, enquanto pegava o telefone, zombou dela, dizendo que ela não conseguia nem fazer isso direito, e era patética. Tudo o que isso serviu para deixá-la mais furiosa. Então, ela cravou a faca em seu estômago. Ele já estava na chamada para a emergência quando ela cravou a faca, mas através de seus gritos, ele foi capaz de dizer à operadora o que Penélope tinha acabado de fazer. Ele cambaleou para fora da cama e foi até a cozinha, quando Penélope pegou o telefone dele e disse ao despachante que ela não só a viu esfaquear, mas que poderia fazer isso de novo. O despachante disse que a ambulância já estava a caminho e ele pediu que ela estancasse o sangramento, mas ela disse que não faria isso. A ligação durou 18 minutos, com Penélope conversando calmamente com o atendente, mas ainda se recusando a ajudar o marido. Ela até fez piadas. O atendente perguntou quantas vezes ela havia esfaqueado David, e ela respondeu: uma vez, pensei que arrancaria o coração dele, mas ele não tem, e depois 2 vezes no abdômen. A polícia chegou junto com os paramédicos e enquanto estavam tentando salvar David, os policiais prenderam Penélope. Ela estava calma e chegou a dizer ao policial que aprendeu que estava com frio para que pudesse voltar para dentro e pegar seu casaco. Em nenhum momento ela negou o que havia feito. Aliás, ela chegou a dizer aos policiais que esperava que os paramédicos não conseguissem salvá-lo, o que correspondia ao que ela havia dito a eles enquanto os policiais a levaram algemada para fora da casa. Ela implorou que não o ajudassem e depois disse que deveria ter feito um trabalho melhor. Oh, I should have stabbed him a bit more. Yeah. Penelope, come with me. Yes. I stabbed him once because he's a... He's an aggressive bully and nasty, and I've had enough. O policial leu seus direitos e na parte em que ele disse que ela estava sendo presa por tentativa de homicídio, ela disse: bem, espero que não seja apenas uma tentativa. Ela certamente também não exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Contou tudo o que havia acontecido naquela noite. Quando chegaram à delegacia, os policiais foram informados de que os paramédicos não tiveram sucesso e que David havia morrido. Foi então que mudaram a acusação de Penélope para homicídio. Mais uma vez, seu comportamento foi tranquilo, calmo e controlado. Ela fez piadas, pediu seus chinelos e até se desculpou por ser um inconveniente. Ela então começou a contar a história novamente, apesar dos policiais lhe disserem para esperar seu advogado. Ela disse: se eu tivesse a chance, faria de novo, mesmo que me prendesse por 125 milhões de anos. Ainda valeria a pena. Eu deveria ter ido embora anos atrás, mas você não faz o que quer. Enquanto os policiais a levavam para a delegacia, outros ficaram para trás para examinar a cena do crime, e foi quando encontraram um bilhete da confissão com a letra de Penélope. O bilhete dizia que ela sofreu muitos abusos ao longo dos anos, mas que ele era um bom pai. Ela aceitava essa punição, mas queria que ele apodrecesse no inferno. Você também pode ver que ela escreveu as palavras legítima defesa no canto. Como é o procedimento padrão em uma prisão, Penélope foi examinada e hematomas recentes foram notados em seus braços, os quais um médico da prisão registrou como parecendo recentes o suficientes para terem sido causados naquela mesma noite. Depois disso, seu comportamento mudou e ela se recusava a responder a qualquer pergunta. Ela escreveu sua declaração e, ao contrário de quando a polícia foi chamada 2 meses antes, quando ela disse que não era típico de David ficar tão bravo, agora ela dizia exatamente o contrário. Nessa declaração, ela alegava ter sido vítima de violência doméstica desde a morte do filho de David, em 1998. Em vez de um marido amoroso, ele era um valentão e um bêbado violento. Após sua prisão, Penélope foi mantida sob custódia por 8 meses, até seu julgamento em outubro de 2021. Curiosamente, apesar de ter contado toda a história em sua prisão e desejar que David não fosse salvo, ela se declarou inocente de assassinato, mas culpada de homicídio culposo.
Durante 2 semanas, o júri ouviu os argumentos da promotoria de que o assassinato de David foi premeditado. Alegaram que as provas não demonstravam nem de longe que as ações de Penélope foram impulsivas, mas sim cuidadosamente planejadas. Chamaram amigos e parentes para depor, que disseram nunca ter visto qualquer sinal de abuso entre o casal. Um deles reconheceu que Penélope e David discutiam, mas que era algo passageiro. Até Tom, marido de Isabel, diz que, embora tivesse presenciado algumas brigas de seus sogros, elas nunca tinham sido tão graves a ponto de ele sentir que havia sinais de alerta. Jane, filha de David do primeiro casamento, afirmou que seu pai estava sempre nervoso perto de Penélope. Jane disse que era evidente que Penélope gostava de provocar as pessoas, especialmente David, apenas para vê-lo ficar desconfortável. Em sua opinião, Penélope encontrava as fraquezas das pessoas e as explorava. Ela morou com o casal por um breve período quando se separou do seu marido e disse ter testemunhado o comportamento de Penélope em primeira mão. A promotoria também reproduziu a ligação para emergência, especificamente na qual ela havia recusado o pedido dos despachantes para ajudar David, enquanto os paramédicos estavam a caminho. Penélope admitiu que sim, que era sua voz que ela ouvia na gravação, mas que não se lembrava. Ela explicou que teve uma experiência extracorpórea e disse: "Perdi o controle, essa é a realidade, mas na verdade não me lembro de ter feito isso ou de ter falado sobre isso." Imagens da prisão de Penélope foram exibidas, onde o júri a ouviu dizer claramente: "Eu deveria tê-lo esfaqueado mais um pouco." Mas Penélope disse que não se lembrava de ter feito isso. Para a defesa, Penélope parecia lúcida naquela noite, mas a realidade era que ela não estava. Eles argumentaram que as ações de Penélope naquela noite foram resultado de anos de controle e abuso. Disseram que ela viveu com medo durante a maior parte dos 24 anos de casamento, devido a anos de abuso e que finalmente cedeu à pressão. Penélope testemunhou que David a havia controlado por anos, até mesmo nos aspectos mais insignificantes da vida dela, como que ela podia assistir na TV. Além do abuso verbal, Penélope disse que David também a agredia fisicamente. Ele a estrangulou e abusou dela sexualmente. Então ela explicou que, no fim das contas, ele sempre se desculpava e implorava por seu perdão. Seu advogado a descreveu como uma mulher vulnerável, não apenas devido a todos os seus casamentos fracassados, mas também por sua criação instável em um orfanato. Após 2 semanas, o júri, composto por 8 mulheres e 4 homens, decidiu o destino de Penélope. 10 horas depois, em 27 de outubro de 2021, o veredito foi culpado. O júri não acreditou que Penélope tivesse temido por sua vida e agido em legítima defesa. Ela foi condenada à prisão perpétua, com pena mínima de 18 anos. A equipe jurídica de Penélope recorreu imediatamente da condenação, alegando que o juiz não deveria ter permitido a divulgação da ligação de Penélope para a emergência, juntamente com as imagens da câmera corporal de sua prisão. Em sua argumentação, eles alegaram que a mídia havia divulgado ambas as imagens antes que todas as testemunhas prestassem depoimento. E como a divulgação foi tão ampla, viralizou, o que, segundo eles, poderia ter influenciado o público e prejudicado o júri. O Tribunal de Apelação rejeitou os argumentos do seu advogado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente pensa, bom, será que realmente ela era uma vítima ou ela fez isso sem motivo? A gente viu que várias vezes ele foi agressivo com ela e tudo mais, mas mesmo assim é um caso muito delicado. Muitas pessoas foram contra a decisão do júri ali de considerá-la culpada e eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que foi justo ou se ela realmente era uma vítima. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.